Manual de Assassinato para Boas Garotas acaba de chegar na Netflix. É claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série. Na trama, nós vamos acompanhar a Pip. Ela resolve fazer um trabalhinho de conclusão de curso muito simples, nada mais, nada menos do que investigar o desaparecimento da Andy. Ela está desaparecida há 5 anos. O Sal, que era o namorado da Andy, foi dado como culpado pela morte dela, mas a Pip não acredita que ele tenha a matado. Além disso, ela carrega uma certa culpa porque foi ela quem disse para o Sal aonde a Andy estava no dia em que tudo aconteceu. Então ela carrega um pouco essa culpa ao mesmo tempo em que ela não acredita que o Sal faria isso. Então ela resolve investigar toda essa situação que está recheada de mistério. A série é bem curtinha e é baseada no livro, então se você gostou da série, gente, inclusive é recomendado aí que vocês façam a leitura do livro, que provavelmente vocês também irão gostar bastante. Além disso, eles usam aquele artifício que a gente já conhece bastante, né? A cada episódio, basicamente, tem ali um suspeito, eles sempre inserem um personagem diferente, mas eu acho que eles conseguem fazer essa construção de forma muito inteligente e eles não jogam apenas pistas falsas, afinal de contas, no desenrolar da história, a gente realmente vai descobrindo muita coisa e as coisas vão ficando aí muito complexas e interessantes. A série consegue prender a gente aí do início ao fim e se você se interessou, já está disponível na Netflix. Então, a partir deste ponto, o vídeo vai ter spoiler. E assim, gente, eu não sei vocês, mas a Pip me lembrou um pouquinho a Cassie de Atypical. Não sei se vocês repararam isso ou se vocês acharam que parece, mas pra mim me lembrou um pouquinho. E ela é ali uma personagem carismática, ela é autêntica, né, gente? Só pra propor um tipo de trabalho como esse, a pessoa tem que ser muito autêntica, muito determinada e muito corajosa. E nada disso falta pra ela, ela realmente é muito corajosa. Além disso, ela tem ali o seu grupo de amigos, então ela não é aquela pessoa ali super isolada. Apesar dela não ser a pessoa mais popular do colégio, não fazer parte do grupo de populares, ainda assim ela tem o seu grupo de amigos, e dá pra ver ali que são bem fiéis a ela, todos se gostam bastante e são amigos ali super carismáticos, bem mais, né, do que aquele pessoal ali que são os popularzinhos, digamos assim. E aí, gente, nessa investigação, logo de princípio, ela começa a se aproximar do Ravi, que é o irmão do Sal. E eu de cara já gostei do Ravi. É claro que eu acho que tem uns momentos da história que até o Ravi ali pode parecer um pouco suspeito, mas eu gostei muito dele, é um personagem super carismático. E a gente realmente percebe que tem uma química entre os dois e fica torcendo o tempo todo para que eles se envolvam. Pelo menos eu fiquei torcendo. São dois personagens aí super carismáticos, além de outros, como a própria Cara, né, que é a melhor amiga dela, que também é uma personagem super carismática. E como eu disse, eles vão fazendo uma construção muito inteligente, porque na história vão sendo apresentados outros personagens, como o Max, a Becca, o Elliot, e todos eles realmente têm uma importância no final. Então, não são apenas pistas falsas jogadas, né? No final das contas, tudo ali se liga, tudo faz um sentido, e eu gostei disso, porque tem muitas histórias que eles lançam pistas pra gente que no final das contas não tem nada a ver e o culpado é alguém ali que a gente nem imaginava. E eu acho que já dava pra suspeitar, por exemplo, da Becca antes, eu já tinha suspeitado dela, né? Aquele momento mesmo que ela faz homenagem pela irmã, me soou meio estranho ali o que ela falou. Enfim, dava para poder suspeitar aí, sim, não era algo impossível da gente saber, mas ainda assim não tinha como saber todo o contexto se você não conhecia a história, porque são muitos elementos aí para poder compor essa história. Então eu achei sim que a série vale a pena, é uma história super interessante, te prende do início ao fim. A primeira temporada da série é curtinha, os personagens são carismáticos e a gente fica torcendo ali, por exemplo, tanto para a Pipa descobrir a verdade, como também para que ela e o Ravi, né, cheguem aí a ter um relacionamento, que os dois se envolvam, porque eles combinam bastante. Para quem não entendeu, gente, o que aconteceu, eu vou explicar de forma bem resumida para vocês. A Andy chega a se envolver com o Elliot, que é professor dela, mas depois disso ela se apaixona pelo Sal e os dois começam a namorar. Então ela rompe aí com o Elliot. Só que o pai dela era muito controlador, o Jason, tanto com ela quanto com a irmã, com a Becca. Então ela basicamente queria fugir com o Sal para viver esse amor, viver em liberdade, e ela precisava de dinheiro para isso. Ela começa a se envolver com o que não devia, começa a vender aí substâncias ilícitas e chega ao ponto, inclusive, dela procurar o Elliot para pedir dinheiro para ele. Isso gera uma briga entre os dois, ele empurra ela e ela bate a cabeça e machuca, mas ela consegue escapar. Depois disso, ao voltar para casa, ela encontra com a irmã dela e a Becca conta que foi abusada pelo Max em uma das festas que eles estão acostumados a fazer. Só que a Andy não dá apoio a ela, porque ela fica com medo, afinal de contas, ela que tinha vendido ali drogas pro Max, então ela decide não acompanhar a irmã dela para fazer uma denúncia, e além disso ela conta para a irmã dela que ela vai fugir, que ela vai embora, e a Becca fica muito abalada com isso, porque basicamente as duas eram unidas, e elas
juntas se protegiam em relação aí à super proteção do pai, né, o controle que o pai exercia sobre elas. Então elas brigam, a Beck empurra ela e novamente a Andy bate a cabeça. Só que dessa vez, gente, ela não acorda mais. A Becca se sente culpada por ter matado a irmã e aí ela esconde o corpo dela. Paralelo a isso, nós temos outras situações relevantes. Uma delas é o Max, que estava ali, né, com seu amigo e com a Naomi, curtindo e dirigindo quando eles sofrem um acidente, ele não presta socorro e decide que eles devem fugir. A pessoa ali, né, que é atropelada fica muito mal, vai pro hospital, mas eles não prestam socorro e escondem isso da forma que eles podem esconder. Isso obviamente mexe muito com a Naomi e o Elliot, que é pai dela, descobre isso lendo o diário dela e ele resolve que precisa proteger a família dele. Então, como a Andy foi dada como morta e ele sabia que ele seria o principal suspeito por isso, ele resolve incriminar o Sal e também matar o Sal, simulando aí que ele teria tirado a própria vida. Então ele é responsável pela morte dele. Não satisfeito, depois carregado da culpa do que ele fez, um dia ele bebeu bastante, deu carona ali para Isla e também rapta ela depois de confessar que ele teria matado o Sal. Então a Pipa vai fazer esse trabalho de conclusão de curso, começa a investigar essa situação, ela descobre ali que o Elliot raptou a Isla e também que ele foi o responsável pela morte do Sal e depois disso ela percebe que não foi ele que matou a Andy. Ela vai em busca de mais informações e descobre que foi a Becca ali que deu um final ao Andy, mas, né, que de certa forma isso aconteceu porque ela já estava ferida ali pelo Elliot anteriormente, e juntando as duas situações levou à morte dela. Com isso, a Becca tenta se livrar da Pipa, mas o Ravi e a Cara surgem assim como a polícia e conseguem salvá-la no final das contas e resolver essa situação. Mas a Pipa não fica ainda satisfeita com a solução do caso, porque ela sabe que o Max abusou da Becca e de outras garotas, então ali no final ela faz essa promessa de que ela ainda vai conseguir resolver essa situação e provar aí tudo que ele fez. Então basicamente foi isso que aconteceu aqui nessa temporada. Então, como eu disse, os personagens que eles vão linkando acabam realmente sendo importantes, sendo relevantes para a história e tudo faz um sentido ali no final. Então eu acho que é uma boa série de suspense que consegue nos intrigar do início ao fim. Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, se esperavam algo diferente dessa história, se vocês já conheciam a história. Aí é claro, gente, no finalzinho finalmente nós temos a Pip e o Ravi ficando juntos, né? Ele decide aí não se mudar, não viajar e ficar com ela, então finalmente os dois têm aquele momento que eu acho que era tão esperado ao longo de toda a temporada. E eu curti sim essa temporada da série, curti os personagens, curti o desfecho e todo o suspense que eles deixaram e esse finalzinho aí também dos dois finalmente ficando juntos. Então é isso, galera, tchauzinho!